Às 8 horas eu vou começar, tá bom, Christian? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião clínica de pacientes críticos. Todos os hospitais participantes aí já conhecem o nosso sistema. Nós começamos com uma apresentação do palestrante que dura aí em torno de 30 minutos a 40 minutos. E depois nós temos o restante do tempo aí para as perguntas, dúvidas, sugestões, num formato bastante tranquilo, bem pouco formal, né? O nosso convidado de hoje é o Dr. Christian Tedesco Tonial, que é lá do Rio Grande do Sul. Ele é médico intensivista pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Vai falar sobre um tema que é bastante importante, bastante atual, é de fatores preditivos na sepse pediátrica. Vou lembrar também que nós teremos o Fórum Internacional de Sepse, que vai ser em breve, aqui em São Paulo. Então, também, quem tiver a oportunidade de participar, o fórum é sempre um local de bastante troca de ideias, de aprendizado, vale a pena. Lembrando também que eu coloquei aqui no bate-papo o site do YouTube onde ficam gravadas as nossas reuniões clínicas, né? Então, quem perdeu as últimas reuniões clínicas pode assistir por lá. Quem, por acaso, estiver de plantão e não tiver oportunidade de assistir essa reunião clínica aqui de hoje, também pode avisar os colegas que vai estar gravada. E no próximo mês nós teremos um tema sobre ressuscitação cardiopulmonar, as novidades que temos aí, né, tanto no PAUS como em outros apanhados da literatura. Então, não percam a próxima reunião clínica, que vai ser sobre ressuscitação cardiopulmonar em pediatria. Bom, eu vou dar a palavra aqui para o Christian, então, que vai começar a palestra. Eu vou sumir de cena. Queria agradecer realmente o Christian por ter aceitado o convite. Todos nós temos aí uma agenda bastante ocupada, né? Então, a gente agradece essa uma hora que ele tem para nos dedicar, fora o tempo que ele fez preparando essa aula. Muito obrigado, Christian. A gente conversa aí depois no final da palestra. Um abraço. Obrigado pela apresentação. Com muito prazer que eu venho falar sobre esse assunto, que é um assunto que corrobora muito com a minha pesquisa. E é sempre um prazer estar conversando com os amigos, colegas de São Paulo, que tanto nos recebem bem, tanto nos fóruns de sepse quanto em congresso. Então, hoje o assunto vai ser fatores preditivos na sepse pediátrica. Gostaria de declarar que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado com a minha apresentação. Bom, é sabido de todo mundo que a sepse é ainda uma causa importante de mortalidade. O ano passado, nós publicamos um artigo no Lancet que demonstramos uma prevalência de sepse de 5% nas UTIs do Brasil, com uma mortalidade intra-hospitalar de 20%. Então, vocês vejam que ainda, apesar de todo o avanço que nós tivemos desde os anos 2000 com Surviving Sepsis, ainda nós temos uma alta mortalidade por essa doença nos países em desenvolvimento, né? Uma das dúvidas que fica sempre quando a gente atende crianças, tanto em UTI quanto em salas de emergência, é por que algumas crianças respondem à terapia de fluidos e outras não, né? Todo mundo já se deparou com essa situação e muitas vezes o exame clínico é insuficiente para nos trazer essa resposta. Aquele paciente que vai evoluir de forma satisfatória ou aquele paciente que vai evoluir a óbito, muitas vezes o clínico dele, num primeiro momento, é indistinguível. E a evolução desses pacientes normalmente segue uma tendência de entrar como um caso leve, evolui com disfunção orgânica, e aqui já caracteriza o choque séptico, síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, e posteriormente alguns deles, cerca de 20% de acordo com a nossa pesquisa, vão evoluir para o óbito. Então, qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é tentar adivinhar
qual a criança que vai evoluir como a criança da esquerda, evoluir bem, com catéter nasal, com uma boa sobrevida, e qual criança vai evoluir de forma desfavorável, como a criança direita, com muitas funções orgânicas, um choque grave e provavelmente uma evolução desfavorável como óbito. E aí trago para vocês esse livro que se chama Blink, Decisão num Piscar de Olhos, de Michael Gladwell, que ele fala um pouco sobre esse tema. Ele discorre durante toda a narrativa de situações onde pessoas com experiência conseguem, em poucos segundos, perceber uma situação e até prever o desfecho de determinadas circunstâncias. Por exemplo, o livro fala de um treinador de tênis, e quem já jogou tênis sabe como isso é difícil, que simplesmente ao ver um atleta profissional jogando a bola para cima na hora do saque, ele já sabia se esse atleta iria fazer o ace ou não, e com o nível de acerto acima de 90%. E quando se perguntavam para ele quais eram os fatores que ele levava em conta para chegar a essa conclusão e ter essa previsão com tanto acerto, ele não sabia explicar. E é assim que acontece. Tenho certeza que o Dr. Colletti, na sua experiência, sabe quando aquele paciente entra na UTI ou entra numa emergência e que ele não vai ter ele não vai ter um desfecho favorável. Só que essa questão a gente não consegue explicar e a gente não consegue ensinar para ninguém. O livro é um pouco, ele nos frustra quando a gente finaliza a leitura, que ele não consegue explicar para a gente ou ensinar esse processo de conseguir fazer essa adivinhação. Então, nós ficamos na mesma. Nós temos que ter algumas ferramentas para poder adivinhar, para poder prever qual o paciente vai evoluir de forma desfavorável na sepse. Quando que interessa a gente adivinhar e fazer essa previsão, né? Interessa para a gente adivinhar no início da internação. Então, não é interessante que a gente preveja que esse paciente vai evoluir para um óbito quando o paciente já tem 10 dias de internação hospitalar. É importante que no início da internação a gente faça isso. E por que prever a deterioração de um paciente? Porque isso pode direcionar recursos, tanto material humano quanto tecnologia. Imaginem vocês que estão numa emergência pediátrica, chegam 2 pacientes e os 2 necessitam ventilação mecânica, os 2 estão com sepse, e vocês têm um aparelho de alta tecnologia e tem um ventilador mais simples. Em quem a gente instalaria o ventilador com mais recursos e em quem a gente instalaria o ventilador com menos recursos? Talvez, se a gente consiga fazer essa previsão, a gente pode direcionar o nosso melhor recurso para aquele paciente que mais precisa. Um outro ponto importante é a necessidade de monitorização, tanto em leito de UTI quanto em emergências. Muitas vezes a gente se depara com situações onde a gente tem 2 pacientes necessitando um leito de UTI e nós temos apenas um leito de UTI. E os 2 pacientes que necessitam UTI, um iria na emergência e um subiria para a UTI. Como que a gente vai escolher? Qual o paciente que precisa mais monitorização? Talvez os fatores preditivos possam nos ajudar. A gente pode prever a deterioração desses pacientes, né? A gente pode prever quando que a gente necessita uma intubação orotraqueal, quando a gente pode entrar precocemente com drogas vasoativas. Imaginem vocês receberem um paciente com um choque séptico que tenham um lactato de 1,5 e outro que tem um lactato de 7. Isso muda a conduta. Isso são informações extremamente relevantes. E um outro ponto também que a gente não pode esquecer é que alguns fatores preditivos, que eu vou falar mais à frente, servem também como comparação histórica entre as unidades e até como controle de qualidade, como os scores de mortalidade. Então, fatores preditivos são todos eles que distinguem os pacientes que responderão a determinada terapia ou não. Dentro de um contexto de risco de morte na sepse, eu pontuo que nós temos 4 etapas. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar a sepse. O paciente, ele tem que ser identificado. A gente não vai conseguir tratar adequadamente uma sepse se a gente não identificar. E aqui passam os protocolos, passam o nosso controle de qualidade, a entrada do paciente no nosso hospital.
Um segundo ponto, então, é fazer propriamente a avaliação desse risco. Que risco esse paciente está submetido? Num terceiro momento, é controlar o risco, que seria o tratamento da sepse em si, né? O tratamento com antibiótico, com reposição volêmica. E, por fim, para a gente minimizar esse risco de morte na sepse, a gente precisa estudar as nossas práticas, revisar, para cada vez ir melhorando no nosso processo. O nosso grupo de pesquisa focou em estudar essa avaliação de risco. E em 2020, nós publicamos um artigo no Jornal de Pediatria que teve uma interessante repercussão. Ele foi motivo de editoriais, tanto no Jornal de Pediatria quanto em outras revistas, em que a gente estudou os marcadores prognósticos, né, a performance dos marcadores prognósticos na sepse pediátrica. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos desse trabalho que eu acredito que vão ser bem elucidativos. Nós fizemos um trabalho revisando prontuários do ano 2013 ao ano 2017, em que a gente revisou mais de 1.400 prontuários, e desses 1.300 prontuários, 350 eram pacientes com sepse. Nós coletamos informações de 300 pacientes, né, coletamos características demográficas, como peso, idade, sexo, score de mortalidade que a gente usava nesse período, que era o PIN2. Coletamos também a origem, né, se o paciente vinha da emergência, e o tipo de paciente clínico ou cirúrgico. Em relação a laboratoriais, a gente revisou no prontuário exames de lactato, de hemograma completo, de ferritina sérica e proteína C. Vale lembrar que na nossa unidade de período, a gente tinha como rotina a coleta de todos esses exames na chegada do paciente. Então, ficou bastante fácil para nós fazer essa coleta de forma retrospectiva. E verificamos também características clínicas desses pacientes internados do ano 2013 a 2017, como classificação na sepse, se eram pacientes somente com sepse ou sepse grave, choque séptico, né? Se esse paciente era uma readmissão, se ele tinha uma reinfecção, uma infecção contraída no hospital. Verificamos também a presença de condições crônicas complexas, que eu vou falar um pouquinho posteriormente. Presença de anemia, por causa da ferritina sérica. Se esses pacientes, como era o curso desses pacientes, eles evoluíam com ventilação, com drogas vasoativas, qual era o tempo de internação e, óbvio, se esses pacientes tinham alta hospitalar ou se eles evoluíam para o óbito. E a gente poderia elencar achados bem interessantes desse nosso trabalho. Primeiro, que a gente conseguiu a coleta de 84% desses pacientes, 294, né? E entre o grupo que coletou e o grupo que não coletou, havia uma diferença principalmente na quantidade de condições crônicas complexas. Ou seja, os pacientes com condições crônicas coletavam menos exames. Provavelmente é porque muitos pacientes desses já possuíam alguma orientação de cuidados paliativos, e provavelmente esse foi o motivo deles terem menos coletas de exames. Tinha uma diferença também em drogas vasoativas e reinfecção. A gente verificou um bom poder discriminativo do PIN2, que é um score de mortalidade, da ferritina, do lactato e da proteína C reativa em relação à mortalidade. Então, essas quatro variáveis foram associadas com mortalidade durante a internação hospitalar. Houve uma superioridade do PIN2 e da ferritina em relação ao PCR, e os leucócitos totais que a gente coletou naquele hemograma completo não foram úteis como marcador prognóstico, como fator preditivo de mortalidade no nosso trabalho. E outro aspecto interessante que eu vou exemplificar mais para frente para vocês é que a combinação de marcadores, né, com alguns pontos de corte, elevaram o poder discriminativo. Então, a gente pode verificar nessa curva ROC que tanto o PIN2, a ferritina, o lactato e o PCR tiveram associação com mortalidade, e apenas a curva dos leucócitos, que sobrepõe a linha transversal, não teve associação com mortalidade. Então, a gente, dessa forma, verifica
que essas 4 variáveis são bons marcadores de mortalidade em pacientes internados com sepse na UTI pediátrica. Tentando deixar um pouco mais claro para vocês o que isso significa. Significa o seguinte, que um aumento de 10 vezes na ferritina sérica elevava em 5 vezes a chance de óbito dos pacientes internados na UTI. Ou seja, um paciente que internava com uma ferritina de 500, ele tinha 5 vezes mais chance de morrer do que um paciente que internava com uma ferritina de 50. Em relação ao lactato, um aumento de 1 ponto no lactato elevava em 48% a chance de óbito. Esses todos os exames coletados no primeiro dia de internação. E em relação à proteína C reativa, um aumento de 1 ponto na proteína reativa elevava em 3% a chance de mortalidade desse paciente. O nosso padrão de proteína C reativa, o nosso valor da normalidade, era o valor de 1. Bom, quando a gente tem variáveis associadas à mortalidade, a gente até pode ter a ideia de que quanto maior aquela variável, maior a associação com a mortalidade. Mas para a gente poder utilizar isso na prática clínica, é interessante até a gente pontos de corte. Então, a gente tentou buscar pontos de corte, não é uma tarefa fácil, sempre vai ter alguma crítica em relação aos pontos de corte, porque eles envolvem sensibilidade e especificidade, e aí a gente pode utilizar de acordo com a nossa necessidade. Nós utilizamos o índice de Yunden, que é uma forma de encontrar um ponto de corte em que ele equilibra a sensibilidade e a especificidade. Dentro desse método, nós encontramos alguns pontos de corte. Em relação ao PIN2, a gente encontrou como valor associado à mortalidade um de PIN2 acima de 14%, que a gente julgou que seria um valor alto. Poucos pacientes têm um ponto de corte de um valor maior do que 14% no momento da internação. Um outro ponto de corte que a gente julgou que seria um pouco alto foi do lactato, que nós encontramos 1,7, até porque a maioria dos pacientes internam com um lactato dentro da normalidade. Então, foi outro ponto que a gente julgou que era um ponto de corte alto, mas acima desse ponto de corte, nós encontramos uma associação bem interessante com a mortalidade. Em relação à ferritina e a proteína C reativa, nós encontramos pontos de corte já mais baixos. A ferritina acima de 135 e a proteína C reativa acima de 6,7. Isso tudo comparando com o que existe na literatura. E relembrando, o nosso ponto de corte da proteína C reativa era 1. Então, a gente pode brincar um pouco aqui com os riscos de mortalidade e fazer uma escala de qual paciente teria maior risco de óbito. Então, o primeiro paciente a gente considerou um paciente com risco baixo de mortalidade. Seria aquele paciente com apenas uma ferritina maior que 135 ou apenas um PCR maior do que 6,7. Esse paciente ia um valor preditivo positivo de 10 a 15%. Ou seja, tendo um desses dois exames, a chance de morrer seria de 10 a 15%. Já de uma escala de baixa para média, os pacientes que tenham ferritina acima de 135 e um PCR acima de 6,7 ou apenas um lactato acima de 1,7 já teriam uma chance de óbito de 20%. Passando por um risco médio para alto de mortalidade, pacientes que teriam um PIN2 no primeiro dia acima de 14% ou uma combinação de ferritina maior que 135, PR maior que 6,7 e lactato maior do que 1,7, esses pacientes, quase a metade iriam a óbito, 40% no valor preditivo positivo. E o pior cenário possível seria uma combinação de PIN2 maior do que 14%, uma ferritina maior que 135, um PCR maior que 6,7 e um lactato maior que 1,7. Esses pacientes, a gente acertaria que 3/4 deles iriam a óbito até o final da internação.
Então, o que a gente pode levar dessa nossa pesquisa? É que esses marcadores prognósticos, esses fatores preditivos, eles já tinham sido estudados na literatura. Tanto o PIN2, como a ferritina, o lactato e o PCR já eram marcadores prognósticos e já existiam estudos com a combinação do PCR e da ferritina. Mas o nosso estudo foi o primeiro que associou esses 4 marcadores, né? Associaram o lactato, a ferritina, o PCR e o PIN2, de forma a ocorrer uma associação entre eles e, com isso, aumentar o poder discriminativo. O interessante desses nossos exames é que são todos exames fáceis de obter, baratos, e em cenários de limitados recursos, né? Eles podem servir para outras finalidades e, sim, podem ser acessíveis também como marcadores prognósticos. Agora, falando um pouco do que a literatura atual traz sobre os fatores preditivos na sepse pediátrica, a gente poderia mostrar esse excelente estudo da Society of Critical Care Medicine, em associação com o Pediatric Sepsis Definition Task Force, do qual 2 colegas nossos muito queridos, a Daniela de Souza e o Clausino, fazem parte. Esse excelente estudo, publicado agora em janeiro de 2022, que trata basicamente desses fatores preditivos para risco de óbito na sepse pediátrica. Foi uma meta-análise, né, foi uma revisão sistemática e mais uma meta-análise que incluiu 50 estudos pediátricos e mais de 150 mil pacientes. Então, um estudo de extrema relevância, né, que veio a talvez elucidar alguns pontos e melhorar o que a gente tinha na literatura de dados a respeito dos fatores preditivos. Eu vou resumir um pouquinho esse trabalho e uma das variáveis que esse estudo encontrou. Em relação às variáveis demográficas, encontraram apenas uma. As condições crônicas, que existem em cerca de 2/3 dos pacientes que internam em UTI, foram bem associadas com a mortalidade nos pacientes com sepsis. Lembrar que as condições crônicas são qualquer condição que cause uma doença no paciente por aproximadamente meses, que envolva um ou mais sistemas, ou pelo menos que envolva um sistema grave o suficiente para esse paciente necessitar de um especialista, ou necessitar de internações num período de 12 meses, ou podendo levar ele ao óbito. São os nossos pacientes encefalopatas, pneumopatas, pacientes com imunodeficiências, transplantados, pacientes prematuros, todos eles se encaixam nessa definição de Feldner de 2014 e fazem parte de 2/3 dos pacientes que internam na nossa UTI. Nesse estudo de PROL de 2018, um estudo com 16 mil internações nos Estados Unidos, a mortalidade dos pacientes com condições crônicas foi bem maior do que na população que não tinha condições crônicas, né? 5,1 versus 0,7%. Então, das variáveis demográficas, essa foi a única variável que eles encontraram associação com mortalidade dentro da meta-análise. Nas variáveis clínicas, a gente pode, fazendo um raciocínio, e a mortalidade da sepse, na maioria dos casos, né, está vinculada ao choque e às disfunções orgânicas, fica fácil para a gente identificar que tanto o uso de drogas vasoativas quanto a ventilação mecânica foram associados com a mortalidade na sepse. Então, o uso de drogas vasoativas ou o score-VIS, que é esse score que utiliza a dose das medicações inotrópicas e vasopressoras na sua fórmula, esteve associado, né, à mortalidade. E no estudo de RAC de 2015, que está incluído nessa meta-análise, o ponto de corte que ele encontrou foi um ponto de corte acima de 20. Ou seja, o nosso paciente que está na UTI, que chega com uma noradrenalina de 0,3 ou uma adrenalina 0,1 micrograma quilo minuto mais uma noradrenalina 0,2 micrograma quilo minuto, já pontuaria 30 nesse score e já seria um paciente com alto risco de mortalidade até o final da internação. Em relação à ventilação mecânica, os pacientes com sepse normalmente vão à ventilação mecânica por apneia
por queda do estado neurológico ou por hipóxia. Então, a gente já vê que são condições extremamente graves em que a ventilação está associada na sepse. Por esse motivo, a ventilação esteve altamente associada à mortalidade nos pacientes com sepse. Não há um estudo que compare o uso de ventilação mecânica invasiva e ventilação não invasiva nos pacientes com sepse pediátrica. Existe sim um estudo na África que utilizou a ventilação não invasiva em cenários onde a ventilação invasiva não era utilizada da forma mais adequada, onde a equipe e não havia um arsenal, não havia uma expertise para a utilização da ventilação mecânica invasiva. Nesse caso se utilizou, mas não há um estudo que compare esses dois métodos e por isso a gente não sabe se há uma diferença na utilização dessas duas terapias. E agora, talvez os fatores preditivos, as variáveis que a gente mais tem familiaridade, que a gente mais utiliza na nossa prática clínica, também incluídos nessa meta-análise, que tiveram associação com a mortalidade, e a gente poderia colocar como principal o lactato, né? Diferentemente dos adultos, o lactato ele não entra no diagnóstico de sepse, ele serve na pediatria principalmente no papel de prognóstico, né? Lembrar sempre que existem várias causas para a hiperlactatemia na sepse, né, como hipóxia tecidual, aumento da glicólise, a estimulação adrenérgica pela adrenalina, por exemplo, a inibição do piruvato desidrogenase e até a eliminação, alteração da eliminação do lactato. Nós que atendemos transplante hepático infantil, temos muitos pacientes que persistem com lactato elevado por alterações hepáticas e não necessariamente. Bom, numa perspectiva de prognóstico pelo lactato, os pontos de corte para o lactato são bem variáveis, tá? Mas nesse estudo do Jasval de 2020, ele encontrou um valor de lactato acima de 3,75 na chegada e em 6 horas acima de 2,5 como elevada associação com mortalidade. Além disso, uma queda menor que 20% do lactato em 6 horas, os pacientes tinham pior prognóstico. Ou seja, se o paciente chegasse com 4 de lactato na entrada da UTI e em 6 horas ele tivesse um lactato maior do que 3,2, esse paciente teria, sim, um pior prognóstico quando em comparação com aqueles pacientes que teriam uma redução mais importante do lactato. Além disso, outras variáveis laboratoriais também eram associação com mortalidade, como déficit de base, fibrinogênio, creatinina, que é um biomarcador importante, contagem de plaquetas, fibrinogênio e albumina. Todos marcadores de inflamação e todos já bem demonstrados na literatura que sim, tem associação com mortalidade na sepse. Um outro biomarcador interessante como diagnóstico é a procalcitonina, principalmente porque ele não é só utilizado como diagnóstico em infecções bacterianas. A procalcitonina é um biomarcador que se encontra em condições normais, ele tem baixas concentrações na corrente sanguínea. E nas infecções bacterianas, ele costuma se elevar bastante. E a vantagem da calcitonina, né, da procalcitonina, seria o pico de elevação mais rápido do que a proteína C reativa. Então, enquanto a proteína C reativa pode demorar mais de um dia para atingir o seu pico, a procalcitonina, acredita-se que ela se eleva em menos de 24 horas, atinge seu platô e retorna à linha de base também com maior rapidez. Os pontos de corte da procalcitonina seriam entre 33 e 47 nanograma por ml. Em relação às funções orgânicas e os scores de gravidade e sua associação com mortalidade, esteve bastante associado com mortalidade as disfunções orgânicas e o aumento das disfunções orgânicas, ou seja, aquele paciente com 2 disfunções orgânicas, ele tem progressivamente um maior de óbito. E a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, em algumas séries, chegou a ter uma mortalidade próxima a 100%, como num estudo indiano que participou dessa meta-análise. É claro que existem predisposições genéticas e predisposições imunes para esses pacientes chegarem a desenvolver uma síndrome das disfunções de múltiplos órgãos. Mas, de qualquer forma, esses são
as disfunções orgânicas são marcadores importantes de mortalidade. Além disso, os scores de gravidade, como o PLOD, e de mortalidade, como o PRISM e o PIN3, também foram associados com a mortalidade na sepse. E aqui a gente pode fazer um parênteses. Normalmente, o PRISM e o PIN3 são utilizados em grandes populações. Eles foram desenvolvidos para serem utilizados em grandes populações, mas o seu uso individual tem ganhado destaque, né? O uso em cada paciente tem ganhado destaque e tem servido como nosso parâmetro, como fator preditivo de mortalidade na sepsis. No nosso estudo, por exemplo, nós utilizamos 14% como ponto de corte do PIN2. Vale lembrar que nessa meta-análise o PIN2 não teve associação com mortalidade. Foi incluído, foi realizada a meta-análise, mas ele não teve diferença estatística, né? Como eu falei lá no início da apresentação, é interessante que esses scores, assim como o payload, sejam realizados no primeiro dia de internação. Então, o payload, apesar de ser um score dinâmico, um score que pode ser repetido ao longo da internação, como fator prognóstico, ele foi bem estudado como primeiro score realizado no primeiro dia de internação, assim como o PRISM e o PIN já são classicamente utilizados. Então, finalizando a nossa apresentação, e a gente vai ter tempo para perguntas posteriormente, a gente pode concluir que sim, os fatores preditivos eles podem ser utilizados na nossa rotina. E a gente deve dar preferência para aqueles exames que são utilizados na prática clínica, para exames, scores que a gente já utiliza no nosso dia a dia. E um exemplo disso seria a proteína C reativa, seria o lactato, que é um exame muito consagrado, e que a gente praticamente solicita de todos os pacientes que entram na UTI. Eles visam que a gente preveja os pacientes com maior risco de deterioração e, principalmente, auxiliem nas nossas decisões clínicas. Agradeço muito o convite, deixo o meu e-mail para qualquer solicitação, qualquer dúvida. Muito obrigado. Ô, Christian, parabéns pela apresentação, foi excelente, muito elucidativo. Eu tive a oportunidade de ler a publicação do seu artigo no Jornal de Pediatria, eu acho que foi muitíssimo interessante, assim, uma coisa inédita, né, que agregou diversas variáveis, né, e, enfim, eu acho que tem muita coisa para ser estudada ainda sobre scores prognósticos, mas eu acho que foi um ponto marcante essa publicação de vocês, sua aí do Rio Grande do Sul. Nós vamos abrir agora para perguntas. Eu me reservo o direito de fazer a primeira pergunta sempre. Então, enfim, eu acho que a gente tem que utilizar, né, desses estudos para reverter isso na nossa prática clínica. Então, eu queria te perguntar se efetivamente o colega que está lá na emergência, ele nem está na UTI, ele está lá na emergência, pegou um paciente séptico, e a gente sabe que, eventualmente, os pacientes sépticos podem se apresentar inicialmente com um quadro mais frustro, que você, de repente, não tem aquele olhar que aquele paciente pode ficar grave, mas na coleta inicial dos exames vem um lactato mais elevado, um PCR mais elevado. O pessoal da emergência não tem o hábito de fazer o PIN2, é um score que o pessoal faz na internação, geralmente na UTI, né? Mas supondo que ele esteja elevado também. Mesmo o paciente aparentemente bem, né, onde entra esse aspecto mais subjetivo, né, de você estar tratando o paciente e não saber se ele vai deteriorar rapidamente ou não, e a gente vê que isso acontece muitas vezes, né? Então, minha pergunta qual que é? Um paciente que você aparentemente julgaria que teria uma boa evolução, mesmo já tendo sido feito o diagnóstico de sepsis pelos critérios, se você vê que os marcadores estão elevados, que o risco de ter um desfecho desfavorável é pelo menos moderado para mais, você investiria de forma mais agressiva nesse paciente, por exemplo, com fluidos e droga vasoativa, ou não? Você paga para ver?
Excelente pergunta, Colette. Essa é uma excelente pergunta porque esse é o nosso dia a dia. Então, a gente se depara com essas situações praticamente em todos os plantões. O que acontece, né? Em relação ao lactato de forma mais específica, já tem bastante evidência na literatura que o grande potencial do lactato, o grande papel do lactato é como fator prognóstico e não como guia terapêutico. Então, o lactato, ele serve como um alerta e serve também para a gente verificar, a gente nos perguntar se nós não estamos otimistas demais. Então, aquele paciente que chegou, a gente fez a ressuscitação volêmica, e ou o lactato persiste alto, ou ele não caiu como a gente gostaria, mais de 20%, ou, dependendo da bibliografia, mais de 30%, isso não serve como um alvo terapêutico. A gente não vai tomar uma conduta baseado nisso, mas a gente, com certeza, vai manter esse paciente numa observação rigorosa. Eu examinaria esse paciente mais vezes do que eu examinaria um outro paciente que tivesse uma evolução mais favorável. E sim, esse paciente pode necessitar uma intervenção mais precoce. Então, esse paciente, se começar com outros sintomas, um paciente com lactato elevado, que começa com uma queda do estado neurológico, sim, esse paciente vai ser um paciente que nós vamos intervir mais precocemente. Eu acho que serve como um alerta, serve como um sinal importante de que as coisas não estão indo bem, mas não como um alvo terapêutico, não como propriamente uma definição de conduta para reposição de fluido ou mesmo uma droga vasoativa. Excelente. Realmente eu perguntei porque isso faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? E muitas vezes você vê um paciente que chega com diagnóstico de sepse, pelos critérios que todo mundo hoje em dia tem protocolo de sepse, e você olha para o paciente está lá bem, conversando, comendo e tal, mas de repente existe aí você colhe o kit sepse, né? E vem aqueles resultados assim que de repente existe uma dissociação entre a clínica e o laboratório. Você até pergunta, mas será que o laboratório fez errado? Isso é uma coisa que acontece de vez em quando, mas eu concordo plenamente com o seu approach aí. Eu acho que é um paciente que, se ele está bem, perfusão boa, PA boa, tudo mais, mas que vem com os exames ruins, você não vai ligar uma adrenalina nele por causa disso. Mas, por outro lado, eu acho que você tem que ficar bastante atento e não esquecer o paciente lá no box, porque Exatamente. Você já conseguiu a vaga na UTI, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta realmente, né? Eu queria já fazer a segunda pergunta. Se não tiver ninguém com alguma pergunta aí, alguém quer fazer alguma pergunta antes de mim? Tem alguém com a mãozinha levantada ou não? Acho que não. Uma segunda pergunta que, na verdade, várias pessoas de vez em quando perguntam uma situação em que você tem um paciente na emergência também, não estou falando em UTI também, em que o paciente chega e ele começa a deteriorar muito rápido. E a gente sabe que a transferência do paciente da emergência para a UTI não é imediata, é uma coisa que demora algumas horas. Mas tem alguns pacientes que realmente deterioram muito rapidamente. Então a pergunta qual que é? Essa pergunta é mais ou menos tranquila, mas assim, tem muita gente que pergunta isso, então acho que é importante a gente ressaltar. Você ligaria, por exemplo, uma droga vasoativa, uma adrenalina, num periférico desse paciente lá embaixo, ou você aguardaria um acesso central? Às vezes as perguntas parecem simples, mas quando a gente vai ver na nossa prática, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Esse tipo de paciente que tem uma deterioração rápida, esse paciente provavelmente ele tem alguma predisposição, né?
uma predisposição imune, uma predisposição genética de deteriorar rapidamente. A gente sabe que uma porcentagem dos nossos pacientes não vão responder ao fluido e talvez até não respondam à primeira droga vasoativa. O que a gente sabe desses pacientes é que a gente tem que progredir no protocolo de sepse o mais rapidamente possível. Então, independente do acesso que esse paciente tenha, um acesso periférico, ou muitas vezes esses pacientes chegam sem acesso e a gente pega uma intraóssea na emergência, esse paciente tem sim que iniciar com droga vasoativa o mais rápido possível. Então, o que se recomenda é uma diluição um pouco maior tanto da adrenalina quanto da noradrenalina. Aqui no nosso serviço, a gente utiliza mais ou menos 4 microgramas por ml de diluição. Ela é bem mais diluída. E a gente utiliza, assim, no acesso periférico com tranquilidade até o paciente ser transferido para a UTI. E eu digo mais, já aconteceu, inclusive, essa semana, de pacientes na UTI com extrema dificuldade de acesso. A gente tem pacientes com intestino curto, do programa de reabilitação intestinal, que muitas estão com as veias muito comprometidas, e acontece, inclusive, na UTI, muitas vezes, a gente iniciar a droga vasoativa no acesso periférico até o cirurgião conseguir levar para o bloco, ou mesmo vir passar o catéter na UTI. Então, é muito importante a gente seguir o protocolo de sepse, principalmente na emergência, e se o momento for a indicação da droga vasoativa, não aguardar a subida do paciente à UTI, mas sim iniciar no local onde esse paciente esteja e sempre reavaliando após a administração de qualquer terapia, que é da tomada de qualquer conduta, no caso o paciente esteja com sepsis. Perfeito, Christian. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, que não tem assim exatamente uma relação com o tema da sua palestra, mas tem a ver com sepsis, né? Que a pessoa está perguntando qual seria o momento ideal para se iniciar corticoterapia em pacientes com sepse grave e se existe evidência na literatura para o uso de corticoterapia hoje em dia. Não é diretamente relacionada, mas tem a ver, porque quando o assunto é sepse, a gente sempre é importante discutir. Cada vez mais tem caído a indicação de corticoterapia sepse, né? Então, atualmente, a indicação do corticoide na sepse são nos casos de choque refratário a fluido, né? Em pacientes que tenham um fator de risco para supressão adrenal, que são aqueles pacientes, por exemplo, com alguma doença endocrinológica, ou pacientes que tenham utilizado corticoide de longa data, ou até que utilizaram corticoide no último mês. Então, é importante, na emergência, eu sempre brinco que a emergência é sempre o local mais difícil de trabalhar, porque o paciente chega da rua e a gente sabe da história, e o paciente muitas vezes chega grave, e a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Sempre vale a pena lembrar de perguntar na anamnese se o paciente fez uso de corticoide recentemente. E nesses casos em que o paciente fez uso e não está respondendo a fluido, ou seja, o choque está evoluindo e já está indo para a droga vasoativa, aí já seria a indicação de eu entrar com corticoide. Há muita controvérsia ainda sobre o uso de corticoide. Na verdade, fazem décadas que se estuda o uso de corticoide na sepse, e vamos ver qual vai ser as cenas do próximo, quais serão as cenas do próximo capítulo em relação ao corticoide no choque séptico. Perfeito. Christian, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica sobre o seu estudo, né, das variáveis. Eu não sei se vocês tentaram, durante o estudo, montar um modelo prognóstico associando várias variáveis, fazendo um estudo multivariado, para que se montasse um modelo prognóstico mesmo, né? Então, pegando 2 variáveis, ou eventualmente 3, associando, e justamente para ver a probabilidade
de um desfecho favorável naquele paciente. Vocês chegaram a tentar fazer alguma coisa nesse sentido, montar uma fórmula? Sim, pensamos nisso. Na verdade, o nosso sonho sempre foi acrescentar ao PIN os marcadores inflamatórios, né? Uhum. Porque o PIN, a fórmula do PIN, ele não contempla nenhum marcador inflamatório, nem proteína C, nem ferritina, nem procalcina. Então, o que limitou a nossa ativa foi o nosso N, foi a nossa quantidade de pacientes. A Uhum. gente não tinha uma quantidade suficientemente grande para fazer esse tipo de análise. Mas eu acredito que nos próximos anos vai surgir, vai ser acrescentado nos scores de mortalidade algum exame dessa natureza. Uhum. Existem alguns trabalhos em que fazem esse tipo de fórmula e tudo mais. A gente gostaria de acrescentar uma fórmula já amplamente utilizada, mas infelizmente não foi dessa vez. Tá certo. Christian, acho que não temos mais perguntas aqui, mas de qualquer forma, eu considero que foi uma palestra excelente. Depois eu te conto qual foi o número de acessos lá no YouTube, tá bom? Mas te agradeço novamente aí pela palestra, pela presença e deixo você aí para despedir e suas últimas palavras também. Obrigado. Muito obrigado, Colette, pelo carinho, pelas palavras e pelo convite. Adorei estar aqui com vocês hoje. E quando vierem ao Rio Grande do Sul, convido para nos visitar lá no Hospital de Clínicas. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Valeu.